Então vamos lá? Deixa eu ver se tem mais alguém entrando aqui. Não, acho que é só nós mesmos. Que bom, mas que bom que vocês vieram. Então, ó, hoje a gente vai falar sobre uma conversa, né, sobre sexo com os meus filhos. E é um tema que Deus tem me trazido, assim, porque eu tenho vivido isso na minha casa, né, então é muito pontual para mim também. E a primeira questão, assim, que às vezes a gente fica na dúvida, né, principalmente quando a gente tem criança menor, é qual é a idade ideal para conversar, né, quando começar a falar sobre sexo com as crianças, né? E a resposta que eu tenho para vocês é que não existe uma idade assim que seja ideal. Existe assim, sim, uma série de fatores, por exemplo, contexto que a criança está inserida, né? O meio em que ela vive. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, uma criança que faz homeschooling, né? Que está sempre com a mãe, que frequenta uma igreja local, que tem ali amigos, né? Que estejam na mesma fé, que professam a mesma fé, e uma criança que não tem ainda muito acesso a telas, né? Então, assim, essa criança que ainda não entrou na puberdade. Então, essa criança seria, assim, uma criança que você, né, é uma criança que vive em um contexto muito específico. A outra criança, que eu vou dar um exemplo, é uma criança que é um pouco diferente, uma criança que está envolvida ali numa escola pública, né, onde receba muita informação, onde veja muita coisa diferente, onde tenha bastante acesso a telas, a conteúdos não supervisionados, né, que já está com o corpo em mudança. Imagine que essas duas crianças, elas tenham ali na faixa de 10 anos cada uma, né? Então, por mais que elas tenham a mesma idade, a gente entende que uma está pronta para a conversa e talvez a outra ainda já seja tarde para falar, né? Então, para a primeira, talvez até ainda seja cedo, mas para a segunda talvez já seja até tarde, né? Então, isso tudo a gente precisa levar em consideração. Você precisa ali discernir o tempo, né? Para cada criança e para cada filho, porque cada filho é diferente um do outro. Então, às vezes, você tem 3 filhos, 2 filhos, e cada um deles vai reagir diferente, em fases diferentes, né? Mas uma coisa a gente pode levar como regra, sabe? Que a gente precisa chegar antes, a gente precisa chegar primeiro, né? É uma regra mater que a gente fala, né? Porque aquilo que a gente aprende pela primeira vez é aquele filtro que vai ficar na lente, né, que a criança vai ter para confrontar as outras informações que vão surgindo ao longo da vida dela. Então, a gente precisa realmente se adiantar nesse processo de falar com a criança sobre sexo, né, porque justamente por causa disso. Deixa eu só receber aqui a minha que tá chegando também. Ok. Então, essa é a nossa regra, tá? Chegar primeiro, né, nessa conversa. E é por isso que a gente vai fazer essa aula hoje, tá? Então, educar a criança sexualmente não é apenas ter essa conversa, né? Mas falar sobre o ato sexual em si. Mas ela inicia lá no início da vida da criança, bem no começo mesmo, né? Então, de forma geral, se eu pudesse falar para vocês uma fase ideal para começar, pelo que eu aprendi, pelo que eu venho experimentando, é a puberdade, né? A puberdade é a época certa para a gente ter uma conversa sobre sexo. Então, quando eles começam a estudar a reprodução dos animais, quando eles começam a estudar na escola a reprodução das plantas, ali com 9, 10 anos, né? E por último, eles aprendem ali com 12 anos, mais ou menos, a reprodução humana. Então, essa seria a idade mais ou menos ideal, né? E pode ser que já haja várias conversas sobre isso. Talvez você que é mãe de criança aí na puberdade, você vai já ter recebido, né, essas conversas. Talvez a tua filha, o teu filho trouxe isso já para você, né? Então, à medida que a criança vai apresentando, é uma oportunidade, né, pra gente abordar o tema da forma correta e ir explicando para ela, ouvindo ela com atenção. E eu gosto muito dessa conversa, uma conversa ativa, em onde você vai falar, o que você acha sobre isso? O que você pensa sobre isso, né? Então, é sempre importante a gente ouvir a criança naquilo que ela sente a respeito desse assunto, para a gente poder ponderar aonde que a criança está necessitando de orientação. Então, por mais que seja assim, para algumas pessoas pode ser uma coisa mais constrangedora falar sobre isso, né? Talvez a gente deva repensar que muitas vezes a criança ainda não tem esse constrangimento para falar, né? Então, é importante que a gente também fale desse tema de uma forma bem natural, de uma forma bem leve, né? Então, porque a criança, ela lê muito a gente, ela lê mais as nossas expressões do que a gente imagina, né? Então, a gente precisa estar superando algumas coisas que às vezes a gente nem percebe que tem, né? Mas tem. E tratar esse assunto como algo bem natural, como algo normal, que realmente é, né?
E outra coisa, porque às vezes tem criança que não pergunta, né? Tem criança que, talvez você é mãe de criança ali na puberdade ou até adolescente, mas a criança nunca perguntou, né? Então, mesmo que ela nunca tenha perguntado, é importante você iniciar esse processo com ela, tá? Então, você vai analisar ali a sua criança e tudo vai depender, como eu falei antes, do contexto que ela está inserida, né? A escola que ela estuda, os amigos que ela tem, enfim, né? O tempo de tela, como eu falei ali no começo, isso faz toda a diferença para você medir certinho o tempo para começar a falar sobre isso, né? Então, mais ou menos, os autores, eles entram num consenso, assim, de que 9 anos aqui, nessa geração, seria uma idade bem ideal para você ter uma conversa sobre sexo com o seu filho, né? Que na nossa geração, 9 anos era muito cedo, né? Se vocês lembrarem, assim, na minha geração, né, 50 anos, com 9 anos a gente nem imaginava um negócio desse, mas enfim, né? As coisas mudam. E quem que deve conversar sobre sexo com a criança? Então, o ideal é que o pai converse com o menino, né? E a mãe tenha essa conversa com a menina. Mas, caso o pai não esteja presente ou não assuma esse papel por algum motivo, né? Ou a mãe seja uma mãe solo, ela que deve ter essa conversa, né? O importante é chegar primeiro, né? A gente precisa conversar com eles sobre tudo, né? Então, é importante também que a gente tenha algumas assim, conversas sobre outras coisas, né? Que você tenha esse canal de comunicação muito aberto com a criança, porque quando você for conversar sobre sexo, você não pode conversar sobre sexo se você não conversa sobre outros assuntos, né? Então, é importante que você, quando você planeja uma conversa sobre sexo, que você tenha conversa sobre outras coisas antes, né? Então, você tem criança ali de 5, 6, 7 anos, fala assim, ó, vamos começar a conversar sobre outras coisas mais, né, que estão acontecendo na escola e ter esse momento de conversa, sabe? Bem ativo, porque às vezes o dia passa tão rápido, a gente é envolvida com o nosso trabalho, com a casa, com as funções, né, de cada uma, e às vezes a gente não tira, assim, uns 5, 10 minutos para ter conversas com os filhos. Então, criar essa cultura da conversa é uma coisa que você pode ir implantando na sua casa para que, quando chegar o momento de falar sobre algo, né, um pouco mais difícil, que possa parecer difícil, você já tenha esse hábito, esse costume, né? Então, eu quero dar umas dicas para vocês sobre como iniciar essa conversa e ser uma conversa assim bem funcional, que seja uma conversa assim que funcione mesmo, e que seja uma conversa também bem proveitosa assim, tanto para você, né, como para eles, tá? Então, primeira dica, aproveite as oportunidades, como eu estava falando, né? Por volta dos 10 anos a criança já vai falando, ela já vai contando alguns comportamentos sobre namoro que ela viu aqui e ali, né? Sobre beijo, sobre paquera. Então você vai aproveitar esse gancho, né, no momento descontraído, faça perguntas leves, né, o que a criança pensa a respeito, tudo isso você vai pegando, né, e aí você vai aproveitar esse tempo para falar sobre pureza, para falar sobre se guardar, sobre o tempo certo, né. Então você vai apontar uma coisa que é bem importante pra gente que é mãe cristã, é apontar a diferença entre as famílias que são cristãs e as famílias que são do mundo, né? Que não tem essa cultura de reino como a gente tem. Então você vai dizer lá, olha, cada família tem uma cultura diferente. Nós somos uma família cristã, então a gente tem uma cultura que é a cultura do reino, né? Aí você pode falar, ó, a oração do Pai Nosso, né? Assim na terra como é no céu. Então a gente vai copiar o modelo do céu e a gente vai viver isso aqui na terra. E lá no céu, como é que Deus fez para ser? Como é que é lá no céu? A gente vai descobrindo ao ler a Bíblia. Então a gente tem a Bíblia, que é o nosso manual, e a gente age de acordo com o nosso manual. Isso para tudo, né, gente? Não só sobre isso. Então a gente tem direção do Espírito, a nossa família age e a gente sabe de coisas que o mundo não sabe, por isso que a gente age de forma nobre, de forma diferente, a gente honra as pessoas, né? A gente honra o nosso próprio corpo, né? Então muitos adolescentes que eles conhecem, né, os amigos, enfim, conhecidos, talvez eles não tenham um pai, uma mãe para falar a forma correta sobre sexo, né? Sobre namoro, sobre esse tema, enfim. E se tem, muitos deles não ensinam. Ou se ensinam o que aprenderam com o mundo, não é? Então, nessa fase, a conversa não precisa necessariamente ser sobre o ato em si, né? Mas sobre essa questão da sexualidade, né, nessa faixa etária.
E eu achei uma coisa muito interessante, o nosso pastor, ele fez uma pergunta, assim, geral, né, num culto que a gente estava, e ele perguntou assim, quantos de vocês, né, perguntou para os homens, quantos de vocês aprenderam sobre sexo com o pai na casa de vocês? Gente, ninguém levantou a mão numa plateia, assim, muito grande, ninguém. E quantos de vocês aprenderam com os amigos ou lá no mundão? Todos levantaram a mão. Né? Então, como isso é importante, a gente ter essa consciência de que se a gente não chegar primeiro, se a gente não se posicionar, se a gente não ensinar, né, eles vão aprender e acabam aprendendo da forma mais errada ainda possível. E essa é uma área onde as pessoas podem ter muitos traumas, muitas dores, né? E muitos traumas e muitas dores podem ser evitados e são de fato evitados se existe uma mãe posicionada, né, com determinação de ensinar. Então, eu louvo a Deus por esse grupo que está aqui, por essas mulheres que vão assistir mais tarde também, né? Porque eu sei que vocês estão atrás disso, né? De trazerem o reino mesmo nessa área da vida dos filhos, né? Tá, a segunda dica, então, estabelecer uma conexão. Né? Então, isso é muito importante, porque a gente vai ter mais sucesso numa conversa sobre sexo quando a gente tem conexão e intimidade com o filho, né? Como que a gente vai falar sobre sexo se a gente não fala sobre outras coisas menos importantes, né? Que é aquilo que eu estava falando antes. Então, você tira tempo para brincar, né? Eu tenho muita dificuldade em brincar, então eu me esforço muito. Não é que eu não brinco, eu brinco, mas para mim realmente é difícil brincar, sentar, pentear cabelo de boneca, fazer joguinhos, né? Então a gente faz porque a gente sabe que é importante, porque isso vai criar o quê? Uma conexão que mais tarde vai me permitir entrar em determinados assuntos que sem essa conexão não vou conseguir, né? Então ele é até um facilitador. Quando você tira o tempo de brincar, tira o tempo de fazer algo que o seu adolescente gosta, que você não gosta, que você não tem habilidade, que você não tem paciência, mas você tira o tempo intencionalmente para se conectar, né? Você aí tem uma porta aberta para outras coisas, né? Então, essa conversa, ela precisa ser uma conversa leve, não pode ser tensa, de jeito nenhum, né? E para isso precisa ter, então, essa conexão, tá? Terceira dica. Estude o mínimo de biologia, né? Procure ali uma imagem pedagógica do aparelho reprodutor feminino e do masculino também. Por mais que você só tenha meninas, você vai procurar dos dois, né? Ou vice-versa. Você vai sentar ali com a sua filha, né? Se você tiver menino e menina, você vai fazer momentos diferentes, não faça junto, tá? Porque daí a criança se sente mais à vontade, também é mais leve, ela sabe que aquele é um tempo de qualidade que você tirou com ela especificamente, por isso que é bom a gente estar individualmente com cada filho, né? Então, você vai mostrar o aparelho reprodutor da menina, se você tem menina, e você vai explicar, olha filha, você tem um útero, você tem 2 ovários, né? Cada mês o teu ovário vai liberar um óvulo, né? Alternadamente, um mês no ovário direito, um mês no esquerdo, né? E esse óvulozinho vai cair dentro do seu útero. E quando ele encontra a sementinha ali, o espermatozoide, que é colocado ali pelo homem, né? Então, forma-se o bebê. É assim que funciona. E quando ele não encontra o espermatozoide, ele se desfaz, né? E ele sai pelo canal da vagina, por esse caninho aqui, ó, ele vai sair, né? E daí ocorre o que? A menstruação, né? Que é um sangramento que ocorre quando não tem gravidez, né? E o sangue que sai ali é um sangue extremamente limpo, não é um sangue sujo, né? E é natural, então não é para doer, nada disso, tá? É bem natural. É um indício de que o seu corpo está funcionando da forma mais perfeita possível. E é importante que a gente que tem menina, a gente ensine a elas a ter uma boa relação com a menstruação, a ensinar para elas a bênção que é menstruar, né? E porque muitas de nós, inclusive eu e você, talvez, a gente passou a vida inteira xingando a menstruação, né? Brigando com a menstruação, não querendo menstruar, né? Usando métodos que a gente não menstruasse, porque a gente não gosta do incômodo, mas a gente precisa transmitir para as nossas filhas que isso é uma bênção, né? Que é através disso que é gerado vida, que o sangue é saúde, né? A gente precisa dar para elas esse presente, né? E passar para elas essa imagem, tá bom? E para o menino a mesma coisa, né? Você vai explicar ali que ele tem pênis, que ele tem um saco escrotal, né, que ali dentro vai ser produzidos os espermatozoides, são as sementes que vão ser jogadas ali, depositadas em uma mulher dentro, né, do casamento, e enfim, né, você vai explicar todo o processo masculino também. Então, o seu filho não precisa saber que você estudou sobre isso, tá? Mas é bom que você estude para que na hora ali você tenha um pouco de autoridade, né, para ensinar para ele também, tá bom? Quarta dica, use a Bíblia, tá? Eu vou passar aqui para vocês alguns trechos, alguns versículos que são chaves para esse tipo de assunto.
E é bem leve, é bem gostoso. Inclusive, o primeiro a gente já estudou nas outras aulas, que é Gênesis 1, 27 e 28, né? A gente já viu esse aqui, mas enfim, só para bem resumidamente falando nele, ali tem ali, né? Deus mandou o homem e a mulher fazerem sexo, né? Para que eles tivessem prazer nisso e disso nascessem os filhos, para serem uma família. Então, o desejo de Deus é que o homem e a mulher tivessem uma família, e ele fez isso da forma mais prazerosa possível, né? Para que o homem e uma mulher nunca parassem de fazer isso, né? E tivessem uma família. Então, como é importante que os filhos entendam que isso é bom, né? Dentro de uma aliança de casamento, né? Na hora certa, com o parceiro certo, como isso é uma bênção. E se a gente estudar um pouquinho sobre sexo, né? No casamento, ele funciona como uma adoração a Deus, porque Deus criou para ser assim, para ser bom, né? Então a gente vai passar essa ideia para os nossos filhos, né? Sobre Gênesis 1, 27 e 28. Então Deus criou o homem, criou a mulher, né? Uniu os dois, abençoou eles e falou: agora, depois da minha bênção, vocês podem fazer sexo, ter filhos, multipliquem, né? Tá? Encham a terra. É isso que fala lá em Gênesis 1, 27 e 28. Por quê? Porque o mundo ensina que o sexo é carnal, que é libidinoso, que é, né, cheio de malícia e tal, e não é. Isso é distorção. O que Deus fala a respeito? Essa é a verdade, o que a Bíblia traz, o que Deus fez. Esse é o projeto original. É isso que é bom, é isso que é a verdade, né? E é isso que a gente tem que ensinar. O outro trecho está em Marcos 10, de 6 a 8. E daí diz mais ou menos assim, ó. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. E eu gosto de usar, sabe o que, para fazer essa representação desse versículo? Um quebra-cabeças pequenos. Quando a criança é bem pequenininha ali, que ela está aprendendo a montar, a gente tem um quebra-cabeça que é de duas partes. Talvez você já tenha tido na sua casa ou tenha ainda, que ele é de duas partes, né, só. Então você pode usar isso ou você pode usar um normal mesmo, né? A Laura gosta muito de quebra-cabeça, então na casa dela tem muito quebra-cabeça, né? Ela já pôs uns quadros, assim, fica bem legal. Então a gente pode usar o quebra-cabeças como uma imagem desse versículo, né? Então assim é o homem e a mulher, quando eles se casam, eles viram uma coisa só, né? Uma carne só. Então são duas peças que se encaixam perfeitamente, e o ato sexual é o que faz essa junção, né? Então é bem legal essa figura para a criança entender. Outro versículo, 1 Coríntios 6, 18. E ali fala da impureza sexual, né? Então ele diz lá que todo ato sexual cometido fora do casamento, né? Qualquer ato que remeta ao sexo antes do casamento, é o que a Bíblia chama de fornicação, né? E a orientação é fugir disso, né? Fuja do ambiente, fuja das amizades, fuja de conteúdos que levam a pecar, né? Então a ordem é fugir e nunca resistir, né? A Bíblia nos ensina que a gente tem que resistir ao diabo, né? Ele vai fugir de nós. Mas o pecado sexual é pra gente fugir. Nós não temos condições de enfrentar. E o teu filho e a minha filha, eles precisam saber disso, né? E daí eles também falam nesse versículo, né, sobre qualquer ato que seja feito fora do casamento, inclusive, gente, a masturbação, né, que é um assunto que você vai precisar abordar com seu filho, porque seu filho vai ouvir. Então aqui ouça de você primeiro, né, que também é impureza praticar atos sexuais sozinhos, né, se mexer, se tentar ter esse prazer sozinho. Isso também é fornicação, tá, que a gente chama de masturbação. Então qual que é a ordem? Fuja disso. Né? Renove sua mente, põe a sua energia em outra coisa. Outro versículo, Hebreus 13, 4, que fala lá sobre o leito do casal, né? Que ele é santo, imaculado, né? Então ele se refere ao leito, mas a ideia que tem é o ato sexual dentro do casamento mesmo, né? E aqui é bom a gente abordar sobre adultério, né? Então seja com outra pessoa, seja como sozinho, né? Pela masturbação, e explicar para a criança que isso é imoralidade sexual, né? Isso agride o coração de Deus, isso o pecado sexual é um pecado que a gente comete contra o nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, né? Então o casamento é o lugar e o tempo para isso. O casamento é o lugar e o tempo para beijos, para carícias, né? Para intimidade, e o seu cônjuge é a pessoa que você vai guardar tudo isso, né? E tudo que o mundo diz que não se encaixa nessa visão é pecado. Isso desagrada o coração de Deus, nos deixa aberto para ataques do diabo, né? Dores, feridas, traumas, enfim.
Tudo isso as crianças precisam saber que acontece, né? Lógico, eu tô falando de forma muito rápida para vocês e de forma muito direta, né? Porque a gente tá aqui numa aula, mas você vai achar um jeitinho mais lúdico, mais assim, cada filha é diferente. Então, a forma como eu falo com a minha filha não vai ser a mesma forma que você fala com a sua, né? Porque cada um, você conhece o jeito dela. Então, você vai falar com as palavras certas, né? Digamos assim. Mas você não pode deixar de abordar esses temas, né? Então, você vai ler esses versículos com seu filho, né? Você vai dizer que ele vai encontrar amigos que já vivem isso, que talvez já perderam virgindade, né? Bem cedo. E você vai dizer que isso é muito triste, porque isso revela pessoas carentes, pessoas que procuram em parceiros, né? Emocionais, sexuais, algo que só pode ser achado em Deus nessa época, né? Daí você vai dizer, olha, filho, mas você tem Deus, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, né? Que a Bíblia chama de ajudador, e ele vai te ensinar todas as coisas, inclusive essas, né? Então, busque um relacionamento com o Espírito Santo. Isso é muito importante, gente, falar isso pro filho, sabe? Busque um relacionamento com o Espírito Santo e você não vai ter desejos por aquilo que ele também não tem, né? Porque quando a gente está em contato com o Espírito de Deus, a gente vai ter desejo por aquilo que ele tem. Isso é muito prático, né? Então, e ele dizer sempre que o Espírito Santo, né, ele está preparando alguém muito especial e melhor do que qualquer coisa que ele venha experimentar agora, né? Que essa fase é uma fase de você sentir, mas é uma fase de você desenvolver domínio próprio, né, sobre isso. Então, dizer para a criança, tenha paciência, né? Espere, Deus vai te honrar, no tempo certo, né? Ele vai fazer você se encontrar com a pessoa dos seus sonhos e tudo isso vai fazer sentido para você, né? E daí também a questão do quebra-cabeça, né? Eu achei bem legal, assim, ter essa atitude, né? Dizer assim, talvez você esteja vivendo como uma peça de quebra-cabeças, né? Talvez algum tempo numa conversa você vai precisar falar isso para sua filha ou para o seu filho, né? Talvez você vai ver uma amiga aqui tentando se encaixar com um menino aqui, tentando se encaixar com o outro, tentando se encaixar com o outro, né? Mas você vai deixar a mão do Senhor achar a tua peça perfeita e te encaixar na hora certa, né, para que tudo faça sentido. Então é importante a gente sempre lembrar que no tempo certo vai receber, que no tempo certo vai encontrar, né? E 5, use a sua história. Então essa é a dica número 5, use a sua história, né? Ainda que você não tenha tido uma vida assim de pureza, né? Você pode falar a verdade pro seu filho, tá? Você pode abrir o coração. Por quê, gente? Porque o nosso testemunho de vida fala muito ao filho, porque é a nossa história, né? A história dele também. Então, você pode dizer assim, olha, filho, eu não tive isso na minha época, né? Eu não tive esse ensino, eu não sabia a verdade, não entendia a verdade, né? E não foi bom, foi ruim, né? Eu sofri, eu acho que não vale a pena, não é o caminho, não é o que eu quero para você, né? Então, eu quero uma vida de bênção para você e o que eu tô te orientando a fazer agora é para proteger o teu coração, né? Então, você pode deixar bem claro isso, tá? A gente nunca deve mentir para os filhos, né? A nossa história, Deus permitiu que a gente vivesse para algum testemunho, né? E eu creio que para os filhos, o maior testemunho é a nossa história de vida. Ainda que não tenha sido como a gente gostaria que fosse, né? Então, número 6, use exemplos de personagens da Bíblia, tá? Isso é muito legal. E eu aqui lembrei de 2 personagens, né, muito pontuais, que é José do Egito, que foi um exemplo de pureza, né? Quando ele foi atacado pela mulher de Potifar, ele fugiu, né? Então, ele tinha uma vontade forte, né? Ele foi firme naquilo ali e Deus honrou ele, né? E o outro exemplo é o contrário, é o exemplo de Sansão, né? Que ele tinha uma vontade fraca e não soube dizer não, né? E ele perdeu o propósito dele, né? Acabou muito mal, acabou cego, preso, né? Enfim, não cumpriu, assim, cumpriu o que Deus propôs de uma forma muito sofrida, né? Então, a Bíblia é muito clara, né? Ela deixa esses 2 exemplos para que a gente seguir. Então, você pode dizer, olha, a gente pode decidir, né? Você pode decidir ser como José ou ser como Sansão, né? E a gente vai orar agora para que Deus esteja contigo e te oriente e te dê forças para que você tenha uma vontade forte igual a de José, né? Você pode ler a história com eles ou com ela, né? Então, usar esses exemplos ajuda muito. 7, esteja preparada para responder perguntas, né? Por mais chocantes que sejam. Porque às vezes tem umas histórias assim, né, que a gente não tá muito acostumado. Às vezes as crianças hoje em dia têm muito acesso a muita coisa, ouvem muita coisa.
que na nossa geração não acontecia. Então a gente tem que ter realmente um sangue frio, né, digamos assim, e fazer cara de paisagem e responder, né? E se a gente não souber responder, como é que faz, né? Então você vai falar, olha, filha, eu realmente não tinha pensado sobre isso, não me pegou de surpresa, mas eu vou anotar aqui a tua pergunta e eu vou pesquisar, eu vou ler a Bíblia, eu vou pedir para o Espírito Santo me orientar, eu vou conversar com alguém que entenda e eu vou te responder. E aí não pode esquecer de responder depois, tá? Oitavo, leia as escrituras com seu filho. Aqui eu não tô falando daqueles versículos de antes, tá? Eu tô falando de outras escrituras, tá? Então, por exemplo, a carta de Paulo para Timóteo, né? 1ª e 2ª Timóteo. Lá em 1 Timóteo diz assim, ninguém despreze a sua mocidade, né? Então, é sempre uma oportunidade para reforçar a pureza sexual, né? As cartas que Paulo escreveu ali para as igrejas, ali para Timóteo, para Tito, elas são muito pedagógicas, né? Em muitas questões da vida, assim, inclusive essas sexuais. Então, serve para solteiro, para casado, fala até sobre homossexualidade, né? Então, quando você vai ler as escrituras, você vai trazendo essas temáticas para conversar, né? Com os filhos. Então, é bem importante a gente ler antes para ver quais temáticas que Paulo abordou ali, que você pode usar, né? Para ler com eles. E por último, a 9ª dica, né? Ore no final da conversa. Então, declare ali, quando você for orar, você vai fazer uma declaração profética, tá? Sobre a vida do seu filho. Você vai declarar ali pureza sexual sobre ele, você vai declarar um espírito de discernimento, um espírito de domínio próprio, um espírito de santidade, né? Na mente, nos olhos, nos ouvidos, na boca. Você vai orando, declarando. Você não precisa fazer isso só uma vez, você pode fazer isso sempre, né? Declarar, falar, né, em voz alta isso. E sempre deixar essa porta aberta para comunicação, para que a criança venha até você e converse com você, né? Você tem que deixar claro, filho, qualquer coisa que você quiser conversar comigo, você pode conversar. Eu sempre vou te ouvir, eu nunca vou te julgar, eu nunca vou ficar brava. E eu tenho uma máxima que eu já falei para vocês várias vezes, eu digo assim, quem fala a verdade não merece castigo, né? Então, deixar isso muito claro para a criança, porque às vezes a criança não vem falando de medo mesmo, né? Que é da nossa reação, que a gente vai brigar, que a gente vai proibir, né? Então, a gente tem que cuidar também para não fazer isso, porque uma vez que você fecha a porta para esse tipo de comunicação, fica bem difícil você reabrir, né? Então, realmente deixar a criança bem livre e ela precisa saber que em você ela pode encontrar qualquer tipo de assunto e ela pode abordar qualquer temática também, que você vai ser sempre um porto seguro para ela. Isso precisa ser muito claro na criança, né? E você não precisa fazer isso quando você for conversar sobre sexo. Você pode fazer isso no momento de brincadeira, quando você for tomar um sorvete com seu filho, né? Você, de repente, começa a falar uma coisa da sua intimidade quando a criança já está maior, né? Já está ali adolescente, na puberdade. Para que ela entenda que você também gosta de falar sobre outras coisas, né? Que você também é uma amiga para ela, tá? Então, a criança precisa saber que existe essa liberdade para conversar, né? E a responsabilidade de ensinar os nossos filhos sobre sexualidade, ela é exclusivamente nossa, tá? Não é da escola, não é da igreja, não é de qualquer outra pessoa, né? Então, a gente tem que observar e olhar para isso como um privilégio. É um privilégio ensinar da forma correta, né? Então, a gente não deve confiar esse privilégio a mais ninguém e sempre chegar primeiro, né? E se já aconteceu, se a criança já ouviu em outro lugar, não tem problema, você vai trazer ela de volta e vai explicar o correto, né? Seguindo aquele padrão de Gênesis 1, 27 e 28. Amém? Então, era sobre isso a nossa aulinha de hoje. A gente tem mais uma e na próxima aula a gente vai terminar com a chave de ouro falando sobre namoro, pureza, né? Que é um assunto, assim, muito... que a gente precisa ter muita firmeza, muita leveza, muito amor para tratar. Mas eu sei que vocês também estão interessadas, então a gente já vai falar sobre isso e a gente vai encerrar essa jornada. Amém?